Olá, senhoras e senhores, estamos aqui em mais uma videoaula em que vamos discutir de uma maneira bem minuciosa, né, sem usar muito formalismo matemático, né? A ideia aqui é discutir de uma forma bem qualitativa as ondas eletromagnéticas, tá? Então vou tentar explicar a vocês da maneira mais clara possível o que são essas ondas e como é que se faz a representação tanto gráfica quanto a representação numérica, né, a representação matemática dessas equações. Isso aqui é de fundamental importância, senhores e senhoras, para que vocês tenham a compreensão do assunto, para que vocês possam passar esse assunto de maneira clara para os seus alunos, né? Então vamos prestar bastante atenção e qualquer dúvida vamos postar na plataforma, ok? Muito bem. Vamos começar com a representação de uma onda eletromagnética unidimensional. Já falamos na aula anterior que a onda eletromagnética ela é formada por campos elétricos e magnéticos. Nesse curso de Física 4, nós só vamos trabalhar com a onda unidimensional, que é aquela que só existe em uma linha. Então vamos considerar primeiramente, para entender essa representação, vamos considerar, tá aqui, eu fiz uma breve animação, então aqui estão os eixos x, y e z, certo? Isso aqui é um eixo tridimensional. Então imagine isso aqui é o canto de uma parede, então aqui é para cima, aqui é para um lado, aqui é para o outro da parede. Então isso aqui é um canto, isso aqui é tridimensional. E a nossa onda, ela se propaga nessa linha verde aqui. Somente aqui, ela é unidimensional. Então só existe onda eletromagnética nessa linha. Certo? Aí você pensa assim, professor, cadê a onda, né? Uma informação importante, senhores e senhoras. Não se enxerga a onda eletromagnética, nem a luz não se enxerga. Como assim não se enxerga? Né? Como é que não enxerga a onda eletromagnética? Veja bem, o que a gente enxerga é a fonte da onda, a fonte de luz e o objeto que reflete a luz. A gente não enxerga a luz. Se você ligar uma luz na sua frente e você não vê a fonte de luz e nem aonde a luz está batendo, você não consegue ver a luz passando pela sua frente. Entendeu como é que é? Então a gente não enxerga a onda eletromagnética. Você enxergaria se eu botasse um objeto aqui na frente, se fosse luz, né, claro, visível. Aí você enxergaria o ponto onde a luz bate e a fonte que gerou a luz. Agora o caminho percorrido pela luz não se enxerga. Existe inclusive, né, aqueles vídeos de shows que aparece o cara com laser, né, aparece todo o caminho, o trajeto do laser. Ali só é possível enxergar porque existe alguma poeira, algum pó, alguma coisa no ar que reflete a luz, porque por si só você não enxerga nada. Então, para poder a gente conseguir medir essa luz, eu coloquei um sensor aqui de azul, tá vendo? Um sensor posicionado no ponto X'. Então lembre-se, a onda está aqui nessa linha inteira. Eu quero medir o que acontece só nesse ponto X' e o tempo rolando. Então eu vou medir por enquanto o que está acontecendo na onda eletromagnética em um único ponto, variando no tempo, certo? Muito bem, eu vou ligar o sensor e a gente vai ver o que acontece. Olha aí. No ponto X', se eu medir o campo elétrico, a gente vai ver que, primeiro que lembrando que campo elétrico é um vetor, certo? Ele tem, além da intensidade, ele tem direção e sentido. E meu sensor está mostrando que, ao longo do tempo, o campo elétrico está crescendo e diminuindo, crescendo e diminuindo. Está aumentando, indo a zero, está aumentando. Além de variar o módulo dessa forma, crescendo e diminuindo, oscilando, né? O campo elétrico também sobe e desce, sobe e desce. A hora que está para cima, a hora está para baixo, a hora está para cima, a hora está para baixo. Mas sempre nesse plano aqui. Se eu medir o campo magnético, ele faz a coisa muito parecida, né? A intensidade fica oscilando, vai mais e menos, né? Vai máximo, depois zero. Além disso, a direção do campo magnético fica variando também. Uma hora de um lado, depois do outro, depois de um lado, depois do outro. Então, em um ponto X' fixo, o meu sensor mede variações, oscilações de campo elétrico e magnético, tanto da intensidade quanto da direção e sentido, tanto da intensidade quanto do sentido desses campos, certo? Isso aqui variando no tempo. Agora a pergunta é a seguinte: muito bem, já sabemos que nesse ponto existe um campo oscilatório, tá? Que fica oscilando em torno desse plano aqui, YZ.
Se eu medir em um outro ponto, como é que será a oscilação? Será que é igual? Será que eles oscilam da mesma forma? Então é justamente o que eu vou fazer na próxima experiência. Eu vou medir em 2 pontos distintos e deixar o tempo variando. Então está aqui. Eu vou colocar um sensor no ponto X' e outro sensor no ponto X duas linhas e vamos ver como é que fica o campo. Então, ligando o primeiro sensor, que é o que está em X', nós vemos basicamente a mesma coisa que a gente viu antes, né? Os campos oscilando em direções diferentes. E o outro sensor, o de X duas linhas, liguei ele. Veja que novamente eu enxergo um campo oscilatório, o campo elétrico oscilando de cima para baixo e o campo magnético da esquerda para a direita e vice-versa. Agora a grande diferença, ó, entre um ponto e outro, veja que enquanto um está lá em cima, o outro está descendo, né? Eles não estão oscilando do mesmo jeito. Isso aqui, a linguagem que a gente utiliza para isso em física é que esses dois vetores estão fora de fase. Eles não estão oscilando na mesma fase. Porque enquanto um está em um ponto, o outro está em outro. Então vejam bem, se eu sair medindo o campo elétrico em vários pontos da minha onda eletromagnética, a gente vai ver que cada ponto o campo oscila com uma fase diferente. Então existe uma variação de fase ao longo do caminho que eu faço na onda eletromagnética. Então em um ponto X ele vai estar oscilando de um jeito, em outro ponto ele está oscilando do outro jeito. Quer dizer, eles não oscilam todos em fase, né? Não quer dizer que em todos os pontos eles estão oscilando do mesmo jeito. Enquanto um está para cima, outro está um pouco mais abaixo, outro está um pouco mais abaixo. Então, quer dizer, se eu variar os pontos, o ponto de localização desse sensor, eu vou ter fases diferentes de oscilação, mas todos oscilam com a mesma amplitude. Olha só, veja bem, né? Aqui em X', ele vai até esse ponto e volta, e em X2' também. Então a amplitude é mantida, a frequência também é mantida. Agora a fase de oscilação que é um pouco diferente em cada instante de tempo, tá? Então essa é a observação que a gente tem em 2 pontos diferentes. Vamos fazer o seguinte, para poder não confundir demais, vamos parar o tempo e vamos medir para um tempo fixo. Vamos tirar uma foto da onda eletromagnética e medir o campo de um ponto fixo, porque aí a gente consegue comparar melhor essa coisa da fase, né? Então se eu colocar o sensor nesse ponto, eu tenho ondas, o meu campo elétrico e magnético vai ficar mais ou menos desse jeito. Se eu deslocar um pouco para o lado o meu sensor, veja que estava aqui, agora ele deslocou um pouco para frente, veja que agora, né, o meu campo elétrico já não está na mesma fase do anterior. Enquanto esse aqui está um pouco pequeno, está menorzinho, nesse ponto o meu campo elétrico já está bem grande. Então vejam bem, essas 2 fotos são tiradas no mesmo instante de tempo. Então, a depender do ponto que eu faça a medida do meu campo elétrico e magnético, eles vão se apresentar em fases diferentes. Se eu botar um pouco mais para frente, ó, esse campo já diminuiu. E se eu colocar um pouco mais para frente, ele já está embaixo. Então, ao longo da posição, ao longo do espaço, o meu campo ele sofre variações, né? Ele sofre mudanças de fase, o que a gente costuma dizer na linguagem de ondas. Se eu juntar todos esses campos no mesmo gráfico, então vou colocar todas essas medidas. Imagina que eu faça essa medida em vários pontos diferentes e coloque no gráfico, eu tenho uma coisa mais ou menos assim. Então, para um instante de tempo fixo, observe que em cada posição do meu campo, da minha linha, né, onde a onda eletromagnética se encontra, o meu campo ele varia com uma certa fase. Ele não é igual em todos os pontos, é isso que eu quero dizer. A amplitude do campo elétrico não é a mesma em todos os pontos. Ela muda, formando uma certa onda. Isso já caracteriza, de certa forma, um comportamento ondulatório. Veja que é possível medir, inclusive, um comprimento de onda aqui. Ó. Daqui para aqui dá um comprimento de onda, né? E a amplitude, que é esse valor máximo aqui de oscilação. Muito bem, isso aqui é um retrato da onda, né? Isso aqui é tirado num instante de tempo único. Como é que seria se eu colocasse o tempo para rolar nessa representação nossa aqui? Foi justamente o que eu fiz nessa animação. Se eu colocar agora tempo e espaço, aí ele fica assim, certo? Então observe que em um ponto fixo, vamos pegar esse ponto fixo aqui.
veja que o campo fica oscilando daquela forma que eu mostrei no começo da videoaula. Ele sobe e desce, vai para o máximo e para o mínimo, né? Tanto varia de módulo como varia de direção e sentido. Ora está para cima, ora está para baixo, ora está para cima, ora está para baixo. O mesmo acontece nesse ponto aqui do lado. Ora está para cima, ora está para baixo, oscilando sempre com a mesma amplitude. O mesmo acontece com esse ponto. Com todos os pontos a mesma coisa acontece. O campo elétrico e magnético fica oscilando com a mesma amplitude, a mesma frequência. Agora, qual é a diferença? É que em cada ponto desse existe uma diferença de fase de oscilação. Inclusive é por causa disso que você tem a noção de movimento. Veja como parece que está andando o negócio, né? Essa noção de movimento é que vai dar justamente a ideia de velocidade de propagação. A velocidade de propagação é justamente o quanto que um ponto desse aqui, né, esse pico aqui, anda ao longo do tempo. Mas se você parar para ver, na verdade não tem nada andando aqui. É uma impressão, na verdade, né? É a mesma coisa que acontece com a corda. Se você oscilar a corda não anda. O que anda é uma noção que a gente tem de movimento gerado pela onda, mas a corda em si ela fica no lugar, certo? A animação era para ter feito com cores diferentes, ficou um pouco complicado aqui, mas dá para ter noção boa, né, do que acontece com a onda eletromagnética. Veja que se não tivesse essa variação de fase entre os pontos, todo o campo elétrico ela crescia junto, diminuía junto. Aí você não teria a ideia de onda, né? Porque você teria tudo crescendo junto ao mesmo tempo, depois tudo ia a zero ao mesmo tempo, depois tudo invertia ao mesmo tempo, e você não conseguiria enxergar essa crista caminhando aqui, como a gente está vendo nessa animação, certo? Então, é basicamente assim que a gente cria a representação gráfica de uma onda eletromagnética. Não assim, né, animado, de uma maneira estática, mas lembrando que a onda ela só existe na linha verde aqui. Esse monte de desenho aqui são vetores, porque nossos campos eletromagnéticos são vetoriais. Uma outra coisa que a gente pode reparar é que o campo elétrico, que é esse que está na vertical, ele é sempre perpendicular ao campo magnético, que nesse caso aqui está aqui nesse plano XY aqui. Então, campo elétrico e magnético são sempre perpendiculares entre si, gente. Perpendicular, para quem não lembra, é que fazem 90 graus entre si, certo? O plano de oscilação dos campos, o que é plano de oscilação? Onde no caso aqui, esses dois vetores eles estão oscilando no plano XZ. Então imagina, você vê que, né, fazer um corte aqui nesse sentido. Esse aqui é o plano de oscilação. O caso aqui é o plano XOZ. Esse plano aqui, isso aqui é como se você imaginar como um canto de uma parede. Essa parede aqui é o nosso plano de oscilação, porque é justamente onde os dois vetores dos campos magnético e elétrico eles estão oscilando. Então o plano de oscilação é perpendicular à direção de propagação. Veja que a onda está andando para frente na direção do eixo do sentido do Y, enquanto que o meu plano de oscilação ele é perpendicular a essa direção de propagação. Então botem na cabeça isso. Sempre os campos são perpendiculares entre si e são perpendiculares também à direção de propagação. Para uma onda eletromagnética harmônica, podemos representar o módulo do campo elétrico por. Então isso aqui vocês viram em Física 2, é a representação numérica, né, matemática de uma onda eletromagnética, de uma onda harmônica, onde eu tenho uma amplitude vezes o seno ou cosseno de kx mais ou menos ômega t mais φ, onde k é o número de onda, x é a coordenada de posição, mais ou menos depende da direção de propagação, né? Se a onda é progressiva, como é o caso desse exemplo aqui, ó, que ela caminha na direção do eixo positivo, né? No caso o y caminha para a direção do eixo positivo é para cá, para a direita, então esse sinal ele tem que ser negativo. E o φ, que é uma fase inicial. Além do mais, temos que a relação entre campo elétrico e magnético é dada por essa expressão. O campo elétrico ele é dado pela velocidade da luz multiplicado pelo módulo do campo magnético. Veja que a velocidade da luz é uma constante muito grande. Para quem não sabe, é 3 vezes 10 à oitava
metros por segundo. Então esse número, 10 à oitava, é muito grande, né? Então isso multiplicado pelo campo magnético vai dar um número extremamente grande. Ou seja, o campo elétrico ele é muito maior do que o campo magnético nas ondas eletromagnéticas, certo? Então, inclusive, essa representação ela não está tão fiel assim, né? Porque o campo magnético tem que ser um pouco menor, um pouco não, né? Bastante menor do que o campo elétrico. O campo elétrico ele é muito maior em relação ao campo magnético na onda eletromagnética. Tanto é que, às vezes, a gente se refere somente ao campo elétrico por conta disso, né? Pelo fato do campo magnético ser muito pequeno, campo magnético em relação ao campo elétrico. Muito bem, vamos entender melhor agora como é que se é essa representação matemática. Como é que eu posso representar a onda eletromagnética através de uma equação? Para servir de exemplo, eu vou pegar o caso da onda, de uma radiação que tem um comprimento de onda de 600 nanômetros, que é mais ou menos a região do vermelho, lá no espectro eletromagnético. E a amplitude de 2 newtons por coulomb. Essa amplitude aqui foi um valor fictício, né? Não sei nem se é muito alto, se é muito baixo, mas provavelmente é um valor muito alto para a onda eletromagnética, mas eu coloquei aqui só para ilustrar, certo, gente? Não tem lá nada muito querendo muito se aproximar da realidade. Então, como eu falei, essa aqui é a minha equação, né? Inclusive isso aqui não é para ser x, isso aqui é para ser y. Não está correto, mas está valendo. Então essa é a equação geral que eu falei no slide anterior. Para encontrar o valor de K e o valor de ômega, eu vou usar essa equação, essa expressão que diz que a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Lembrando que frequência angular, que é o que entra na equação, é 2π vezes a frequência f, e o número de onda K é 2π sobre o comprimento de onda lambda. Eu tenho que meu exemplo tem lambda de 600 nanômetros, então vou substituir aqui e consigo encontrar o K. E através dessa expressão, sendo que C é 3 vezes 10 à oitava, lambda é 600 nanômetros, eu consigo medir e calcular quem é a frequência, depois multiplicar por 2π, eu consigo calcular quem é a frequência angular. Não vou fazer essa conta toda aqui, porque não é o objetivo, mas o resultado dá isso aqui. Lembrando que o correto é que isso aqui fosse um y, não um x. Então a minha equação dá isso aqui, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar t igual a zero inicialmente. T igual a zero, quer dizer, no instante inicial do movimento, em que está se iniciando. Se eu colocar t igual a zero e sair calculando o valor da função ao longo da posição, né? Você pegar em 0, até 6 micrômetros, estou fazendo em micrômetros, eu encontro esses valores de amplitude de campo elétrico. Se eu plotar isso num gráfico, dá isso aqui. Olha, já não tem cara, quer dizer, já tem a cara de uma onda. O que é que isso quer dizer, gente? Quer dizer o seguinte: para o tempo t igual a zero, se eu medir a intensidade do campo elétrico na posição 0,5 nanômetros, micrômetros, eu vou ter que a minha amplitude é dada por essa altura aqui, né? Que vale 0,9998 newtons por coulomb. Se eu quiser saber qual é a intensidade do campo elétrico, por exemplo, em 1,5 micrômetros, 1,5, isso aqui vai me dar 2 newtons por coulomb. Isso tudo no tempo igual a zero. Se eu quiser medir em 3 micrômetros, isso dá aproximadamente zero. Então, em 3 micrômetros, no instante t igual a zero, a minha onda ela é zerada. Ela não tem intensidade. O campo elétrico não tem intensidade. Se eu for para 4,5 micrômetros, então dá uma intensidade de menos 2. Então, ele já dá com sinal trocado. Aqui já inverti o sentido e com um módulo de 2 newtons por coulomb, certo? Claro que como isso aqui é uma função oscilatória, eu posso continuar 6, 7, 8 infinitamente. Isso aqui vai ficar oscilando. Mas eu só fiz, né, como não tem muito espaço para mostrar muito ponto, então eu fiz só dentro de um comprimento de onda para não ter que colocar muito ponto aqui. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular para um instante de tempo t de 2 vezes 10 a menos 16 segundos, quer dizer,
é um intervalo de tempo quase que imediatamente depois desse. Tá? Então, no t igual a 0, a onda está com essa cara. Depois que eu passar um pouquinho do tempo, pouquinho mesmo, né, que é 10 a menos 16, porque a onda é muito rápida, então tem que passar bem pouco. Então eu coloco lá na equação t igual a 2 vezes 10 a menos 6 e calculo de novo a intensidade em cada ponto da minha linha, e eu encontro esse gráfico aqui. Veja como ele parece com esse, só que deslocado para a direita, né? Então passa justamente a ideia de movimento. À medida que o tempo vai passando, essa crista ela vai caminhando no sentido positivo do eixo. Mas eu mantenho as mesmas propriedades de amplitude, de comprimento de onda, de frequência, certo? Então, no fim das contas, aquela equação horária, ela vai dizer para a gente qual é a amplitude de um determinado ponto da linha e para um determinado instante de tempo. Por isso que ela tem duas variáveis, a de tempo e a de espaço, certo? Bom, espero ter sido claro bastante. Fiz essas animações para ver se facilitava a compreensão de vocês sobre o entendimento dessas representações. E lembrando que qualquer dúvida, por favor, poste na plataforma, que a gente tenta esclarecer ao máximo possível, mas não saiam dessa videoaula com dúvidas. Se vocês acabaram de assistir e ainda estão com dúvidas, vão imediatamente para a plataforma e postem, certo? Vamos discutir essas ideias, que vocês têm que terminar esse curso com esse conhecimento bem posto na cabeça de vocês. Beleza? Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês e até a próxima. Fui!